Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Peixe Sofia. O tema de hoje é sobre o Pentecostes e Corpus Christi. O que vem a ser o Pentecostes e Corpus Christi na visão da gnose contemporânea? Então, Amanda, primeiramente, nós precisamos aqui esclarecer, né, quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo, que para nós nos aprofundarmos realmente dentro essas duas questões aí, a gente precisava ter estudado aí sobre transmutação sexual. Mas como é um tema que está próximo aí e a gente realmente queria dar uma esclarecida, então a gente vai adentrar de uma forma superficial, né? Mesmo assim, é algo que vocês vão perceber que é profundo. Então, Pentecostes e também o Corpus Christi são duas celebrações cristãs, que o primeiro, que é o Pentecostes, que significa o 50º dia, ou seja, 50 dias após a Páscoa, a celebração da Páscoa, e o Corpus Christi, 60 dias, ou seja, 10 dias aí depois do Pentecostes. Essas duas celebrações, né, a gente percebe que são feitas, elas são reproduzidas, elas viraram uma tradição que onde poucos realmente entendem e poucos compreendem nessas duas celebrações. O Pentecostes em si, ele traz algo como uma colheita de algo. Claro, nós vamos, né, falar depois um pouco sobre essa colheita, de como é que acontece. E o Corpus Christi seria essa junção de toda essa energia para se ter um contato direto com o absoluto. No caso, lá, como é colocado por Jesus, com esse Pai. Então, até aproveitando o que o Horacides já trouxe, né? A gente sabe, né, como vem falando a todo momento dentro desses ensinamentos, que não se prendam à questão literal, e sim aos simbolismos de tudo isso, né? Porque eles foram criados por tradições, né? Tem toda essa questão tradicional, mas o que você realmente está extraindo de tudo isso? Está fazendo todos esses atos, né, de Corpus Christi, tanto o Pentecostes, somente porque você ouve, a família faz, o avô fez. Tem que começar a entender e perceber isso tudo. Como a Aracides falou, é uma questão bem profunda, essa questão sexual, né, que a gente vai abordar à frente, mas dá para a gente extrair daqui toda essa passagem desses 7 chakras, desses 7 corpos, aonde ele é tragado através dessa questão da colheita, né, que o Horacides citou, 50 dias após a Páscoa, né, e depois do domingo, né, que antecede o Corpus Christi ali, que tem a Divina Trindade, para depois ele conseguir esses corpos de ouro do Cristo em si. Então, tem todo um tema bem aprofundado aqui que dá para extrair muitas questões, e é claro que é uma iniciação muito além, né, do que a gente traz aqui só no simplório, né? Ela é bem profunda. E uma questão bem interessante, porque graças a esse contexto histórico, se a gente pegar do Pentecostes, é que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria transmitida pelo Cristo aos apóstolos, ela veio para o mundo. Porque a partir do Pentecostes é que eles propagaram esse conhecimento. E que é algo vindo de um trabalho do próprio Cristo. Porque essa colheita, toda essa plantação que acontece, que vem lá, que vem depois com essa morte da semente, essa morte do Cristo na cruz, e que tem esse renascimento, onde há essa colheita e onde esse conhecimento ele realmente frutifica, chegando até os dias de hoje, para que a gente possa, inclusive, estar aqui estudando um tema como esse. Que, claro, como já foi dito, nesse episódio a gente vai falar de maneira branda ainda sobre ele, e se a gente fala de algo que é criado, de algo que é plantado, inevitavelmente a temática sexual ela precisa vir à tona. Mas ainda no momento posterior a gente pode explorar mais esse tema. E em episódios anteriores a gente falou sobre a Páscoa, né? E qual que é a relação do Pentecostes com a Páscoa, sendo 50 dias após? Então, tem um versículo na Bíblia que Jesus diz que se uma semente não morre, ela não dá frutos.
E ele também coloca que quem ama a sua vida vai perder a sua vida, e aquele que se aborrece ou aborrece a sua vida, ele terá a vida eterna. Então essa colheita, ela tem tudo a ver com essa Páscoa, ou seja, com essa morte e ressurreição. Que diante do Pentecostes, então, quando vem esse Espírito Santo e ele adentra nos apóstolos, né, que é colocado na Bíblia, que quem estava presente, né, na Santa Ceia foram todos eles receberam esse Espírito Santo, que é onde essa semente que morreu, que foi, né, o Jesus ali, para nascer outras sementes. E daí que a gente subentende-se dentro do ensinamento gnóstico que o Jesus, ou seja, já dentro desse Cristo, né, que ele já tinha incorporado, ele é colhido também, porque ele já fez o trabalho dele. Né? Então, por isso que o Sidney até colocou ali que tem o Pentecostes, depois tem a celebração ali da Santíssima Trindade, e depois o Corpus Christi, que é onde fazem todos aqueles tapetes, todos aqueles enfeites para receber esse filho. Né? O pai recebe ele. Exato, até dá para pegar um pouco mais aqui sobre o que o Horácio vem trazendo, né? Que o Cristo é o próprio Sol. Então ele está ali, tem os 12 apóstolos, que são as 12 partes, que são os planetas, né? Os 12 planetas ao redor do Cristo, que é o próprio Sol. Então, dentro de todo esse trabalho, né, que ele chega à Santa Ceia, né, na Quinta-feira Santa, para depois fazer essa morte, né, na cruz, que é a questão da semente, que ela está madura, ela foi plantada sobre a terra, né, dentro da Páscoa, que a gente viu que a Páscoa é fertilidade, que ela é feita, né, no hemisfério norte, que a gente sabe que é primavera, aonde todas as sementes eclodem e nascem em abundância. Então o próprio Cristo faz essa questão dessa morte para a semente morrer e germinar agora para trazer esse Cristo, para trazer a vida abundante a esse Cristo. E dentro dessa passagem que ela tem a queda na terra, a morte e ressurreição na Páscoa, 50 dias depois que ela nasce, né, que foi colocado aqui ao Pentecostes, ela está pronta, madura, as 12 partes do Cristo estão maduras. Essas 12 partes do Cristo madura, essa língua de fogo, né, que ele fala que desce, ela é uma língua de fogo que é o próprio Kundalini, a manifestação que a gente falou na questão do episódio da mãe, que é manifestada, Kundalini, ela vem sobre eles e capta essas 12 partes do Cristo, fundindo com esse 13º, que é ele próprio, né? E aí ele já está pronto para 10 dias após, né, passando pela Santíssima Trindade, receber os corpos de ouro, através de toda essa ornamentação dos tapetes, para ele entrar no templo agora com categoria e com toda essa cristificação, né, e energia pura. Até essa questão da morte, a gente pode atrelar algumas plantações que precisam de uma poda, como a própria uva, que é um grande símbolo dentro do cristianismo, do gnosticismo. Ela precisa ser podada alguns meses antes, ou seja, ela precisa morrer para que ela frutifique, para que ela dê frutos que realmente possam ser comestíveis, que possa ser produzido um vinho, falando mais profundamente. Porque se não há essa morte, ela tem aquela derivação, ela amplia seus ramos e isso não dá frutos. É como dentro de nós. Se a gente não aborrece a nossa vida, como o Aracides trouxe anteriormente, ou seja, se a gente não vai eliminando esses pensamentos, esses defeitos, esses pecados, o Cristo não nasce dentro de nós. Não há esse nascimento, esse renascimento, até posterior a essa morte, que depois, num segundo momento, há esse Pentecostes, onde há a extração de todo o néctar daquilo que foi produzido, daquilo que foi eliminado, para transformar isso em sabedoria. E como acontece, né, o Pentecostes internamente? Então, o Pentecostes em si, como a gente, né, vem analisando e colocando aqui, ele é o recebimento desse Espírito Santo. Ou seja, quando nós nos purificamos, né, purificamos esse corpo, até em outros episódios nós colocamos em relação a essa parte matéria nossa, que é a mater reia, essa mãe, essa mente,
Então, conforme nós vamos purificando, nós recebemos esse Pentecostes, né? Ou seja, vai ser uma semente que também precisa morrer, assim como o drama cósmico lá de Jesus. E diante desse recebimento do Espírito Santo, então nós divulgamos todo um ministério aí para as pessoas, ensinando. E aí depois tem uma morte para frutificar, então, esse ensinamento. Então, né, olhando-se até para o próprio Jesus, onde diante de tanto poder no sentido de vitalidade e energia, precisou morrer. Mas para quê? Como o Lincoln colocou, se não tivesse acontecido, os frutos não estariam hoje ainda, né, frutificando, como a gente percebe. Exato, até pegando, né, esse gancho ali, porque acontece dentro de nós através desse trabalho alquímico que a gente citou, né, e esse trabalho alquímico você vai fazendo o trabalho, né, dentro dos 5 centros da máquina humana, que é um tema que a gente vai abordar também. Trabalhando essas energias, a gente conseguindo o domínio do instinto, né, que a gente falou dos aspectos da mãe, você dominando esse instinto, se usa esse instinto, toda essa parte com consciência para fazer com que todos esses chakras, eles vão abrindo, vão fortalecendo, assim como as 7 igrejas, que é tema também é profundo, que a gente vai falar certamente à frente, e subindo pela coluna, né? Então, essa questão de Pentecostes, ela vem subindo grau a grau até chegar a essa parte da cabeça onde que ela está preparada, onde ela passa pela questão do instinto dominado, pela questão da matéria dominada, como ela citou, né? Chegando até nessa questão da morte da semente, para ela chegar nessa divina mãe, que é essa parte espiritual nossa purificada, e aí Kundalini faz esse tragar. Isso é o acontecimento de Pentecostes dentro de nós mesmos, né? Aqui e agora, então essa língua de fogo subindo. Lá se fala que desce, mas é uma questão dessa captação que ela faz. Ela desce e depois ela faz essa subida através desse trabalho todo, né? O Sidney foi muito feliz em trazer esses aspectos da Mãe Divina, conforme a gente mencionou em episódios anteriores. Porque se a gente está falando de colheita, a gente precisa analisar, num primeiro momento, até a plantação. E buscamos o episódio em que nós falamos sobre esses aspectos da Mãe Divina, num sentido de criação, conforme até mencionado anteriormente. Então, primeiro a gente precisa olhar o que nós estamos criando. O que nós estamos criando, naturalmente, vai ser uma colheita. E dentro dessa colheita, tem de tudo. Né? Tem de vários tipos, desde de virtudes, de sabores, doenças e assim por diante. Então, a gente precisa fazer aquela separação do joio e do trigo internamente, olhando para esses pecados, para esses pensamentos, ou seja, esses infratores. A gente melhora a nossa plantação, que foi o que Jesus Cristo tanto trouxe para nós, de olhar para o que nós estamos plantando. Aí, posteriormente a isso, conforme a gente vai tornando a nossa vida mais consciente, naturalmente a nossa plantação melhora. E o resultado de toda essa plantação, de todas essas virtudes, está ali nesse Pentecostes, onde vai ter definitivamente essa colheita. E o que seria o Espírito Santo? Espírito Santo. Até pegando, né, um gancho disso que o Lincoln colocou em relação à mãe. A mãe, né, como foi colocado no episódio lá sobre a mãe, nós colocamos que é a mater rea, ou seja, essa matéria, essa derivação aí dentro da mente de cada um. Então, conforme nós vamos plantando, então, até como também pegando o que o Lincoln falou, você vai plantando de tudo. Sim. Então, a gente vai fazendo o quê? Uma miscigenação de erros e acertos. E chega um momento que a gente precisa fazer o quê? Uma purificação de tudo isso. Então, para eu fazer essa purificação, claro, eu vou ter que ter um conhecimento, vou ter que ter uma ajuda, né? Num contexto, claro, a própria consciência diante de uma autoanálise aí e já ir eliminando esse mal, né? Vamos colocar assim, essa plantação ruim que nós fizemos, mas de uma forma de
compreensão desses erros, onde a gente vai purificando esse corpo. Então, como matéria de princípio é o próprio espírito, então o Espírito Santo é uma matéria purificada, onde cada um de nós, né, precisa fazer essa purificação para poder receber esse Espírito Santo. E como é interessante, porque voltamos ao episódio dos 5 aspectos da Mãe Divina, o Espírito Santo, a gente faz esse link com a Mãe Divina, que é esse aspecto, aquele segundo aspecto da Mãe, que é a Mãe manifestada. E vejam como tudo se une nesses estudos. Antes, ali como um terceiro aspecto, e considerando que a gente está subindo, vindo do instinto, passando do instinto para essa mãe natureza, que é justamente o que está na nossa plantação, ao nosso redor, que a gente está colhendo de alguma forma. O que precisa acontecer? Precisa acontecer uma morte. É essa morte que precisa acontecer internamente, posteriormente, fisicamente também, para que aí a gente ascenda para o Espírito Santo, que ascenda para essa mãe divina, essa mãe manifestada. Então, esse trabalho do Pentecostes tem a ver com a morte mística? Sim, Amanda, certamente, porque você, dentro desse trabalho gnóstico, tem os 3 fatores. A gente sabe que se faltar um dos fatores, o trabalho ele fica estancado. Então, é claro que aqui, essa questão do primeiro fator, que é o morrer, ele é de extrema importância e tem toda a conotação, porque você fazendo essa extração da colheita, fazendo a morte desses egos, esses pensamentos, de tudo que você criou, como o Link colocou, você vai extraindo todo o trigo, né, e queimando o joio. E vai trazendo o que? Energia, né, que é claro que vai entrar no segundo fator, que é o nascer, que a gente, né, vai adentrar mais à frente, e dando essa fortificação, né, para que esse espírito se purifique através desse fogo, e esse fogo é cada vez abrasador, cada vez mais com potência, ele vai subindo pela coluna vertebral, até chegar a essa etapa para ser tragado, ou a descida desse Espírito Santo que você mencionou ali. Então tem tudo a ver com esse tema. E aproveitando, né, que a Amanda trouxe esse assunto da morte mística relacionado aí com, né, com esse fogo, com esse Pentecostes, né, com o Espírito Santo. Quando a gente vai fazendo esse trabalho no dia a dia, né, através dessa autoobservação e realmente percebendo esses defeitos psicológicos que se apresentam naturalmente, a gente vai percebendo que esse fardo ele vai ficando mais leve. Essa leveza, como a gente está olhando para nós como essa mente, né, essa semente, ela começa a realmente a se apresentar. E como a gente é uma semente de luz, né? Mente é uma semente da consciência. Então, quando nós começamos a eliminar esses impedimentos nossos de obter essa consciência, essa semente começa a realmente a dar frutos. Mas daí vai morrendo essa parte instintiva nossa, né? Que são o joio aí, né? Que estão citados. Sim, porque o joio e o trigo eles são similares, iguais por fora, mas por dentro um tem a questão da semente e o outro não, outro é vazio. Então aqui da mesma forma você pode olhar as pessoas de mesma forma, mas dentro quem tem essência, quem realmente tem a questão do trigo, são poucos. O que estão fazendo aqui é a morte, o nascimento e esse sacrifício pela humanidade que a gente vem falando. Esses são os trigos, né, que são colhidos e vão gerar energia para esse todo. Então é importante que a gente falou de toda essa questão dessa morte mística, desses corpos, né? Porque nós somos sementes no macro. Nós estamos aqui para nascer ainda. E para nascer a gente precisa morrer. Sem a morte a gente não tem o nascimento. Precisa germinar, como a gente veio falando. Aí tem toda a questão dos corpos, né? Que a gente vai falar que você precisa. A gente está com o corpo lunar ainda e precisa fazer com que todos esses corpos ascendam. Por isso que vem o Espírito Santo, esse fogo, que você vai criando através dessa morte e nascimento esses corpos solares e dispensando essa escuridão do corpo lunar, até você chegar a construir toda essa gama de corpos solares
preparar tudo para essa questão da morte, né, que o Cristo vai até a morte na Sexta-feira Santa, para ele nascer e preparar os corpos de ouro, como a gente falou, pro Cristo. Que o Corpus Christi é corpos de ouro, aonde o menino de ouro consegue abarcar e adentrar. Antes disso, os nossos corpos, tanto solares como lunares, não têm a capacidade e energia para suprir tamanha grandeza e potência de um Cristo. Porque assim como o Cristo cósmico, que é o nosso Sol, nós temos essa semente dentro de nós que precisa nascer, que é esse Cristo íntimo. Que ele que vai fazer esse caminho todo até chegar a esta morte, nascimento ali, que é a questão de ressuscitar na Páscoa, essa colheita das partes, para chegar lá nos corpos preparados e entrar junto ao Pai. Agradeço a vocês por mais esse episódio. E por aqui finalizamos. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e curta o nosso canal. Até breve e paz inverencial. Até breve e paz reverencial. Até breve, paz verencial. Até breve. Paz inverencial.